Aleluia, vamos aplaudir bem forte o Senhor. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Senhor? Coloque a mão no seu coração. Vamos pedir ao Espírito Santo para continuar movendo, trabalhando, tratando os nossos corações. E é como foi dito aqui no vídeo, é de dentro para fora. Não é forçado, não é através de imposição, mas é o Espírito Santo trabalhando de dentro para fora nos nossos corações. E eu creio que Ele fará obras maiores, obras maiores, obras maiores, obras maiores no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos assentar. Nós estamos numa série chamada A Troca. E eu tenho muita expectativa no que o Senhor fará através dessas ministrações. Nós começamos na quarta-feira falando que nós devemos sair do natural para o sobrenatural, para sermos e vivermos no Espírito. Não na força da nossa carne, do nosso braço ou da alma, e sim no Espírito. E hoje nós vamos continuar do medo à fé. Do medo de um lugar para um outro lugar. E para mencionar e dinamizar essa pregação, nós vamos nos basear no que está em Atos 16, quando fala sobre um carcereiro que quis se matar. Quando foi que aconteceu essa situação? Paulo e Silas foram presos e eles começaram a louvar a Deus dentro da prisão. E eles não murmuraram, eles não retrocederam na sua fé, e eles se entregaram ao Senhor confiando em Deus, independente de estarem presos. De repente, um anjo veio e quebrou as cadeias e eles ficaram livres. A partir desse momento, aconteceu uma situação que eu quero mencionar aqui. Versículo 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Aquele homem que estava querendo se suicidar, agora se prostra diante dos homens de Deus. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Esse carcereiro foi batizado na mesma noite, mas a sua família. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Do medo à fé.
Uma pessoa que não tem o Senhor Jesus, que não conhece o Senhor Jesus, vai precipitar, vai se entregar rapidamente ao seu emocional, às suas dores, ao medo. Aqui é muito claro que um momento de crise, de tensão no trabalho desse homem provocou uma situação de crise tão forte nele que, quando ele percebeu que as portas estavam abertas, ele tirou a espada para se matar. Eles estavam no escuro, mas Paulo, um homem de Deus, disse para ele: não faça isso. E esse carcereiro ali daquela prisão romana, ele ficou atordoado. Como esses homens estão tendo a oportunidade de fugir e não fugiram? Esses homens que estavam aqui condenados a algo muito pior, que seria a morte, eles permanecem aqui. Eles poderiam correr, ou se não, matar o próprio carcereiro. Mas o que aconteceu foi ao contrário. Ele se prostrou diante daqueles homens para saber o que ele poderia fazer. E o que nós precisamos compreender é que o medo, ele é avassalador. O medo é um espírito. O medo, ele está rodeando a gente o tempo todo. Porque há um medo que ele é normal e necessário. Senão a gente pula de qualquer lugar. Senão a gente faz algumas bobagens, tipo assim, eu não tenho medo. Não é. É que o medo, ele é muito perigoso, porque é uma isca do inimigo dentro de nós. E todos nós, em algum momento, vai despertar e vai ser ativado no medo. Talvez você pense que não, mas de alguma forma o medo, ele vai tentar brotar diante de uma crise, diante de uma situação, diante de um problema, diante do impossível, diante de algo que nós não sabemos para onde ir, o que fazer. De repente nós não sabemos, mas o medo está ali para controlar e nos matar. Mas hoje e nesses dias, eu creio que o Senhor está movendo para que nós possamos estar fortalecidos, possamos estar cheios da presença dEle, para nós discernirmos o que está vindo sobre nós e qual é a nossa reação. Não nos entregaremos ao medo. E se o medo é algo que é um ativador na sua vida e que algo faz isso despertar, faça algo diante do Senhor. E hoje eu quero trazer aqui para você o que no seu dia a dia pode ser feito. Porque se eu saio de um lugar para outro, eu tenho que me movimentar. Se eu saio do natural para o sobrenatural, eu preciso dar um passo. Se eu quero viver coisas maiores e espirituais que eu ainda não vivi, eu tenho que dar o passo. Então, para eu sair do impossível para o possível, eu preciso de uma atitude. E ela vai ter que ser a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós estamos diante de um mês chamado Setembro Amarelo, onde há uma fala, há uma luta, há um envolvimento para que as pessoas não se entreguem ao medo. Não se entreguem ao medo, porque o medo, ele causa o suicídio. Esse tempo, não faz muito tempo, um moço lindo, jovem, vinha aqui na casa, estava frequentando aqui há algum tempo,
E ele se suicidou. Aquilo trouxe uma dor tão forte no meu coração, de ver os amigos e as pessoas depois vieram conversar comigo. E eu falei, o que você acha que pode ter causado algo desse jeito? E ela disse, ele estava com dívida. E por causa da dívida, ele desesperou, ele surtou, e o medo foi tão forte que o levou ao suicídio. E em nome de Jesus, qualquer coisa que você for fazer baseado no medo será um perigo, será precipitado, será algo que Deus não está nisso com você. Então, vamos cuidar de nós. E nós sabemos que há vários níveis de medo. Quando fala, o pânico, o desespero de alguém no pânico, de alguém que afundou na depressão. O medo, ele é como se fosse uma base para todas as outras coisas saltarem na nossa vida e na nossa alma. Mas que bom que nós temos um Deus que toca nesse assunto conosco. Que bom que nós temos um Deus que entende o emocional. Que bom que nós temos um Deus que vê o ser humano na sua integridade, espírito, alma e corpo. E Ele quer você inteiro, Ele quer você completo, Ele quer você com saúde no espírito, saúde na alma, saúde no corpo. Ele quer você livre. Quantos estão comigo e pode dar uma salva de palmas e dizer, o Senhor me quer livre? Nós precisamos sair do medo para a fé. Nós precisamos sair desse labirinto, sair dessas prisões. Eu cresci num lar cristão, eu cresci adorando a Jesus, mas houve um período na minha vida que uma crise, uma situação que aconteceu na nossa vida, despertou um medo em mim que eu não tinha lugar para estar. E eu fiquei muito frustrada, porque eu pensava que, por eu ter crescido na igreja, e que eu tinha recebido já tanto de Deus, eu não correria esse risco. Mas a nossa alma é complexa. A nossa alma, nós não conhecemos a profundidade dela. E de repente eu me vejo num lugar de medo. Até que eu descobri como sairia daquele lugar. Levou um tempo. Mas o Senhor foi bom comigo e me tirou daquele lugar, me tirou daquele vale, me tirou daquele lugar de morte, me tirou daquele lugar de escuridão. E entendi muitas coisas que acontecem na nossa alma. Eu quero te ajudar nessa noite. Eu quero pedir ao Espírito Santo que vá além das minhas palavras. Eu quero pedir ao Senhor que mova e abrace a sua vida, que toque na sua mente, que você seja renovado, que você seja renovado na sua mente. Porque isso vai fazer a diferença. Para eu sair do medo para a fé, eu queria ler Hebreus 11, o nosso texto tão conhecido, versículos 1 e 3, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que troca é essa? Eu vou trocar o medo pela fé. Eu vou trocar a doença pela saúde. Eu vou trocar a tristeza pela alegria. Eu vou fazer a troca. Isso é uma atitude de fé.
eu me posiciono, eu dou um passo, eu não me entrego. Surgiu uma crise, surgiu uma situação que ameaça suas emoções, que te ameaça jogar num lugar chamado medo, que é uma prisão. Você diz: eu troco o medo pela fé. Quantos podem reagir? Quantos podem dizer: eu troco o medo pela fé? Não, se você for aplaudir, aplauda ao Senhor. O que acontece quando eu entro no portal da fé? O que acontece quando eu salto de um lugar para o outro? E o lindo do Evangelho é que é de fé em fé e de glória em glória. Fala aqui, assim com seu irmão: cada dia você vai subir um degrau. Não retroceda. Vá para frente, para cima. Então vamos lá. Para mover do medo para a fé, esse carcereiro viveu uma experiência grandiosa. E a fé em Jesus evita tragédias. Fala comigo assim: a fé em Jesus evita tragédias. O que aconteceu? Paulo bradou em alta voz: pare com isso, não se mate. A fé que estava na vida daqueles homens de Deus fez paralisar um ato que podia ser uma tragédia fatal para aquela família. Então, queridos, a fé que está sendo fundamentada dentro de você vai evitar tragédias no seu dia a dia. Vai evitar discussões, brigas, situações de assassinatos, situações de suicídios, situações de divórcios, situações de contendas que nem precisaria, porque alguém com fé se levanta e diz: o medo não vai dominar a minha vida e nem a minha casa. Para com isso agora. Quantos podem crer nisso? Mas você precisa mover, você precisa acreditar. Esse carcereiro que ia se matar, e ele decide tomar um novo rumo. A fé em Jesus traz paz ao coração. Ele estava agitado, ele estava desesperado, ele estava angustiado, mas o que ele viu na vida daqueles homens de Deus trouxe paz ao coração dele. E o versículo 29 diz que ele, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Se você não for dirigido pelo medo, você vai experimentar uma paz profunda no seu coração, porque a fé traz paz. A fé mantém a mente firme. A fé é um firme fundamento. A fé é absoluta. A fé é poderosa. A fé vai trazer paz no seu coração. Eu mencionei aqui, vou repetir, que quando Jesus vai na proa daquele barco, que a tempestade está ali para derrubá-los, para poder vir a naufrágio, Jesus chega na proa do barco e diz: acalma-te, tempestade. E depois ele diz: até agora vocês não aprenderam nada sobre a fé? Até agora, vocês não discerniram o que eu tenho ministrado e ensinado para vocês? E eles estavam com medo, mas Jesus se posicionou com fé e acalmou a tempestade. Fala comigo assim: a fé acalma a tempestade. Eu vou viver uma calmaria dentro de mim. Uau!
Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando aqui. Eu sei que o Senhor está movendo aqui, conhecendo sua vida, conhecendo sua trajetória, conhecendo seu coração, conhecendo a sua história. E o Senhor está dizendo hoje para muitas pessoas: acalma o seu coração, porque a fé te faz ter paz. E como é bom ter paz. Como é bom ter paz. Aquela paz que você fala assim, não tem nem boleto para pagar. Não, tem, mas parece que nem tem. Fala assim, é uma paz. Não, fala assim, é uma paz tão poderosa que eu não tenho preocupações com amanhã. É uma paz poderosa. A paz que excede todo entendimento. É a paz de Deus. A fé, o medo te leva à tragédia. A fé te leva à paz de Deus. O medo te leva à morte e à escuridão. A fé te leva a realizar os milagres em Jesus Cristo. A grande questão é: qual lugar que eu estou? Qual lugar você está? Em terceiro lugar, a fé em Jesus liberta as pessoas. Olha o que aconteceu. Eles foram levados para fora. Eles não fugiram. Eles foram levados para fora. Talvez você olhe e fala: como que eu vou sair dessa situação que eu estou? É uma prisão. É uma situação que eu não sei o que eu vou fazer. Mas você optou em viver a fé, em viver o que Deus tem para você. E o Senhor vai enviar seus anjos poderosos, vai pegar pela sua mão, vai te tirar desse labirinto que você está andando sem saber o que fazer, e vai correr a carreira que está proposta para você. Esses dias uma pessoa me ligou falando de uma situação hiper difícil, que ele estava vivendo sobre uma pressão muito grande do crime organizado por causa de uma batida de carro. E eu disse para ele, e ele falou assim: o medo não deixa eu dormir. E se ele for interpretar aquela situação no natural, até eu saía correndo junto com ele. Eu falei: vamos, perna para quem tem, vamos embora. Correr. Mas nós, os cristãos, nós estamos aqui para ou é tudo, ou é tudo. Quem é esse nosso Deus? Ou ele é o guarda de Israel, ou ele abre porta onde não tem, ou ele faz outra forma diferente. Mas ele é o guarda da sua vida. Ele é a sua proteção. Ele é a sua segurança. Ele é o seu reforço. Ele é o seu vigia. A questão é que nós nos preparamos com tudo que a gente pode. De certa forma é uma vigilância, de certa forma é uma prudência, mas até que ponto nós somos dependentes total do Senhor? Para Ele ser o nosso seguro, para Ele ser a nossa retaguarda, para Ele ser o nosso provedor, para Ele ser o nosso salvador, para Ele ser o nosso redentor. Quando que o Senhor pode olhar para você e dizer: não duvidou no coração em nada? Eu posso realizar.
E eu pude fortalecer essa pessoa, dar uma palavra de ânimo a ela e dizer: você está sendo convidado a mergulhar em Deus. Você está sendo convidado a conhecer mais do amor do Pai. Você está convidado a se esconder em Cristo. Sabe aquela oração que você pode dizer assim: Senhor, me torne invisível ao olhar da serpente. Pouca gente quis isso, mas eu vou te dar uma chance de novo. Senhor, me torne invisível ao olhar da serpente. Você acredita nisso? Vamos de novo, porque assim foi. Vou te dar outra chance. Senhor, me torne invisível ao olhar da serpente. Invisível. A fé, ela movimenta. Eu me torno invisível. Senhor, me livra do perigo, do mal. Me livra das tragédias. Me livra, me liberta desse mundo perigoso, onde os meus olhos naturais não conseguem ver o tamanho da guerra, mas me protege, me segura, me guarda. Ó Senhor, eu quero viver essa libertação. Eu quero viver nesse lugar onde eu piso serpentes e escorpiões. Eu sou livre. A fé te põe num lugar de liberdade. O medo te aprisiona. Foi isso que aquele homem viveu, a experiência de numa noite, numa ministração da palavra na vida dele, na casa dele, ele se entregou a Jesus e ele experimentou uma libertação poderosa. Talvez hoje o Senhor te trouxe aqui só para dizer: filho, eu estou aqui para te libertar. Quantos podem dizer: Ele é o meu libertador? Aleluia! Ah, Senhor, quantas cadeias, quantos pensamentos errados e ruins, quantas prisões emocionais, espirituais, prisões físicas, prisões financeiras. O Senhor nos quer livre. Ele quer nos libertar. Em que área o Senhor pode tocar hoje na sua vida? Você vai precisar de fé. Saia do medo. Saia do medo. Saia de um lugar onde você não pode estar. Mas como que eu vou para esse lugar? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor do Pai. Quando eu sei quem eu sou, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me resgatou do império das trevas, me trouxe para o reino do seu amor. E agora eu vivo no endereço chamado, onde Ele está assentado, eu estou juntamente com Ele, reinando acima de principados e potestades. A maior guerra nossa é espiritual. A maior guerra nossa é de narrativa. A maior guerra nossa hoje é de uma mentalidade presa no que o anticristo está implantando na terra. Todo dia uma mente renovada. Todo dia renovando sua mente. Todos os dias. O maná era todo dia. E o Senhor move nesse lugar para dizer: filho, liberte sua mente. É na mente que está a maior concentração de aprisionamento. O homem é o que ele pensa. É a sua mente. E o Senhor não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe aqui para dizer: filho, deixa eu renovar sua mente.
Deixa eu tocar na sua mente. Deixa eu mover na sua mente para você ser livre. Amém. Essa é o maior desafio nos dias atuais da igreja, é a mentalidade renovada pela palavra de Deus. Porque a forma como o principado e as potestades movem na terra é através de uma nova forma de pensar. São as prisões. A pessoa com a síndrome do pensamento acelerado, logo ela estará numa depressão profunda. Porque ela não consegue administrar a energia do próprio corpo. Nós não precisamos de libertação? Os ataques ferozes e furiosos o tempo todo na sua vida e na sua mente. Mas nós temos a promessa do Senhor que Ele é o nosso libertador. Que Ele é o nosso libertador. Ele traz paz ao meu coração e Ele é o meu libertador. A fé em Jesus nos salva. Aquele homem recebeu uma resposta de Paulo e ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Como as famílias são atacadas, como nossos filhos são atacados, e como nós precisamos alcançar a nossa cidade, alcançar famílias inteiras para Jesus. Que toda nação cante ao Rei, que toda franca cante ao Rei, que os joelhos se dobrem, que mãos se levantem, que bocas confessem que só Jesus é o Senhor. O buraco existencial da sua alma, só Jesus pode preencher. Você procura em tantas coisas, mas só Jesus tem todo o poder para preencher o vazio da alma do ser humano. E Ele te salva. Vai continuar te salvando no dia a dia de situações perigosas. A salvação da sua alma é algo para a eternidade, mas tem uma salvação que pode acontecer no dia a dia. Livrar você de um acidente te salvou de uma morte prematura. Ah, como nós precisamos não deixar o medo nos dominar e viver no lugar da fé. Viver no lugar da fé. O meu endereço é a fé. A minha casa, o meu coração está cheio de fé. Eu vivo na fé, eu moro na fé, eu quero fé, eu quero cada dia crescer mais e mais na fé, que ela fique robusta, que ela fique fortalecida. Porque o dia mal chegar, se a sua fé estiver fortalecida, você não vai cair, você não vai quebrar, você não vai parar, porque o Senhor te dará um escape, o Senhor te dará uma saída, Ele vai te salvar, Ele vai prover, Ele vai curar, porque Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai. Por último, a fé em Jesus restaura a alma. Essa família recebeu esses homens de Deus na sua casa, e eles curaram os vergões que eles tinham recebido na prisão. Em troca, Paulo e Silas batizam aqueles irmãos. Mas o que isso está falando para a gente? Que a fé tem um lugar para mover na nossa alma. Davi disse: por que estás abatida, ó minha alma? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então a fé vai restaurar a sua alma. Sabe por quê?
o adorador, ele vive por fé. Se você for um adorador, você vai viver por fé. Paulo e Silas estavam lá louvando e adorando o Senhor no meio da prisão, no meio de uma falta de expectativa de vida e do que eles iriam fazer e do que iria acontecer com eles. E a alma deles estava sendo preservada. Sabe como eu vejo a nossa alma? Como fragmentos. Se nós não tomarmos cuidado, nós não vamos perceber situações que estão em algum lugar da nossa alma, porque ela se fragmenta. E quando algo acontece, que medo foi esse que esse homem teve e que foi a ponto dele querer se matar? Um trauma, alguma coisa aconteceu na história dele. Mas o próprio Paulo e Silas ajudou eles a discernir que aquele lugar de medo era perigoso, mas despertou a fé deles. Se a sua alma está fragmentada, machucada, e passa o tempo, você diz, está tudo ok, está tudo bem. Mas de repente, você percebe um bombardeio e um baqueamento em um lugar e numa região. Quantas vezes eu já fiz essa oração? Senhor, restaura minha alma nesse lugar onde ela está ferida, eu nem sabia. Restaura, Senhor, a minha alma nesse lugar onde ela fragilizou, onde ela fragmentou. Me cura, Senhor. Restaura a minha alma, porque a minha alma precisa dar uma resposta positiva para a fé no dia a dia. Senão ela vai grudar no medo, ela vai grudar na ansiedade, ela vai se desesperar e vai me desestruturar. Hoje mesmo eu vivi uma situação, se eu não tivesse uma fé robusta, eu desestruturaria. Mas porque eu estou construindo em Deus uma fé robusta, uma fé poderosa, eu vou passando dia a dia por cada situação, mesmo se ela se apresentar difícil. Eu não vou cair na armadilha do medo, mas eu fui entendendo que no dia a dia, quando algo acontece comigo e aquele despertar da minha alma me mostra, eu falo, tem alguma coisa errada nesse lugar na minha alma que eu não tinha percebido. Aquieta minha alma. Restaura minha alma. Oh, Senhor. Pastora, como que eu posso restaurar? Um momento precioso desse aqui, como o louvor que nós tivemos, restaura a alma. O que vocês estão recebendo da palavra, restaura a alma. Nesse momento de ministração aqui, tem anjos poderosos servindo pessoas nesse lugar, trazendo cura do céu, trazendo remédio do céu, colocando na sua vida o que você precisa para poder viver bem, viver em paz. Por que espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis? Porque a minha alma tem sede de Deus. Porque a minha alma busca a Deus. E o meu espírito, a partir do momento que eu entreguei a vida a Jesus, o meu espírito nasceu de novo. Eu revivi. O Espírito de Deus veio habitar em mim, acendeu a chama novamente da essência da vida dentro de mim. O pecado trouxe a morte, mas nascer de novo em Cristo Jesus acende de novo a chama dentro de você. A centelha da vida. A centelha da vida que fica dentro de você. Mas viver com a alma no medo, viver aprisionado, não é o propósito de Deus. Mas diante de uma sociedade tão doente,
diante de uma cultura de controle, de manipulação, de influências demoníacas em tudo. Até as nossas crianças, os nossos adolescentes, como faremos para guardá-los, para que eles não sejam feridos e as suas almas não sejam fragmentadas, machucadas? O que um abuso não faz? O que uma pedofilia não faz contra a alma de uma criança? E a alma não tem idade. O espírito não tem idade. Ai, bebê, a alma é bebê. Não, a alma e o espírito já está ali. O que o Senhor está querendo falar conosco? Troca. Entende que tudo que a sua alma, que a sua vida está buscando, se está no lugar errado, troca com Jesus. Pega a fé no lugar do medo. Vem aos pés da cruz, entrega o medo e pega a fé. Vem aos pés da cruz e entrega a sua dor, entrega a sua dúvida, entrega tudo aquilo que é uma interrogação e coloque diante do Senhor, porque nós moveremos no sobrenatural e precisamos de cura. Precisamos de cura. Precisamos ser salvos, precisamos ser libertos. Volto a dizer, libertação na mente, libertação de uma cultura errada. E agora nós temos um outro tipo de vida para viver. A vida do reino de Deus. A vida do reino de Deus. Se o Senhor tocar na sua vida, você nunca mais será o mesmo. Se o Senhor mover na sua vida, você vai viver tudo que Ele tem para você. Você não chegou aqui por acaso. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te atraiu com cordas de amor. O Senhor tem todo interesse e amor pela sua vida.